Ação tem a ver com o fato de que nós carregamos uma mensagem. Você é depositário de uma mensagem. Há uma mensagem no coração de todos aqueles que se unem a Jesus. Há uma mensagem no coração de todos aqueles que entram em aliança com o Salvador. Nós carregamos um anúncio. E é exatamente o fato de carregarmos um anúncio que nos faz ser essencialmente igreja. Yes! Se nós fôssemos uma agremiação, nós simplesmente nos reuniríamos como uma agremiação. Nós nos reuniríamos como uma ONG. Se fôssemos uma ONG, nós carregaríamos uma perspectiva de vida voltada fundamentalmente para ajudar, distribuir, desenvolver um papel social na sociedade. Mas nós somos igreja. E ser igreja é ser corpo de Cristo. E ser corpo de Cristo é portar uma mensagem, é carregar uma mensagem, é ser arauto de uma mensagem. Na leitura do texto que fizemos, encontramos um personagem chamado Zacarias, que o texto já o identifica como cheio do Espírito Santo. E note que ele está cheio do Espírito Santo, e por estar cheio do Espírito Santo, ele vai expressar as grandezas, ou ele vai trombetar a mensagem que ele porta, que ele carrega. Todo o primeiro capítulo do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, trata da narrativa do anúncio. É Gabriel que se revela no templo a Zacarias, para dizer a ele que o Senhor está vendo as orações dele. Porque Ana, ou melhor, porque a sua esposa, a Isabel, ela era estéril, e eles já estavam avançados em idade, e por eles estarem avançados em idade, o anjo se apresenta a Zacarias dentro do santo lugar, quando ele estava oferecendo o sacrifício no seu turno, que ele era do turno de Abias. O anjo se apresenta a ele e diz: a sua esposa vai engravidar, você vai ter um filho, e esse rapaz vai se chamar João. O Espírito Santo destaca-se em todo o capítulo 1. Você vai perceber que o capítulo 1 é um capítulo de anúncio. Gabriel, depois que anuncia que Zacarias e Isabel serão pais, já idosos, agora o Gabriel vai na casa de Maria
lá em Nazaré, e entrega uma mensagem para Maria e diz para ela: você é virgem, mas você se achará grávida do Espírito Santo. E ela diz: mas como que eu serei? Como que eu vou engravidar? E ele diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E ela diz: que se cumpra em mim conforme o que o meu Senhor quer que se cumpra. O anjo anuncia na casa de Isabel e de Zacarias, o anjo anuncia a Maria, e esses personagens, eles se acham sempre cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo está em atuação. É impressionante que durante o capítulo 2 também, nós encontramos outros personagens que vão se manifestar cheios do Espírito Santo, como Simeão, por exemplo, quando o menino Jesus é levado para ser apresentado, e ele pega o menino Jesus no braço e diz: Senhor, despede o teu servo, porque o teu servo vê agora o Salvador. Zacarias, com seu cântico, nos apresenta quatro aspectos da chegada do rei. Por isso eu quero dizer para você nessa tarde, nesse culto, que nós carregamos uma mensagem. E a mensagem que nós carregamos é o propósito para o qual o rei veio. O rei veio. Você sabia que foi porque o rei veio que nós somos igreja do Senhor Jesus? Você já observou que não é igreja do pastor Erasmo, não é igreja do pastor Paulo, não é igreja do pastor Pedro, não é igreja do pastor João, é igreja do Senhor Jesus? O primeiro aspecto, ou a primeira metáfora de que o rei veio, está no versículo 68, olhe comigo aí no texto: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Meus irmãos, o rei veio, e o propósito para o qual ele veio foi para abrir as prisões. Repita comigo assim: o rei veio para abrir prisões. A prisão foi aberta. O rei chegou. Zacarias diz: louvado seja ele, o Senhor, bendito seja o Senhor. A profecia de Zacarias, ela se confunde com o louvor se confunde com a profecia. Ele profetiza algo que já estava anunciado lá nos profetas, na lei, nos profetas e nos salmos. Estava anunciado que o rei viria, e o rei viria da descendência de Davi, e quando o rei viesse, o rei abriria as portas das prisões. O rei libertaria os cativos seriam libertos, e é porque
o rei veio, que a prisão da qual você e eu fazíamos parte, ela foi quebrada, ela foi desfeita. O pecado que nos mantinha aprisionados, com a chegada do rei, o pecado não tem mais domínio sobre nós, a prisão foi aberta, a opressão do maligno, do diabo, sobre a nossa vida, foi desfeita. Nós não andamos como igreja mais sob o domínio do maligno, do príncipe deste mundo. Como igreja, como povo de Deus, como povo que foi alcançado com a boa nova de salvação, nós somos um povo livre, liberto. Não há prisão, não há cadeia, não há nenhum tipo de força que possa aprisionar você e eu. Nós somos livres. Zacarias está dizendo: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E aqui a ideia da prisão, aqui, na metáfora que ele está usando aqui, é aquela que nós encontramos lá, quando o povo do Senhor sai do Egito. Em Êxodo 12, a saída do Egito, a maneira sobrenatural que o Senhor redime o seu povo, tira o seu povo do Egito. Deus, desde a eternidade, já tinha declarado tão grande salvação para mim e para você. Já estava no conselho eterno de Deus, que nós não seríamos escravos do diabo, nem do pecado, nem do mundo. E quando Israel é tirado do Egito com braço forte da mão do Todo-Poderoso, do Senhor, do Criador, naquele quadro da saída de Israel do Egito à terra da promessa, ali está um quadro da nossa salvação, de como Deus nos redimiu. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 12 e versículo 13, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, aleluia, a Ele glória eternamente, amém, aleluia. Você é livre? Você é livre. Se você ainda não é livre, que nessa noite você seja livre pelo poder do Espírito do Senhor. Se você não anda em liberdade, que nesta noite você seja livre completamente pelo poder do Altíssimo. A nossa libertação foi operada de uma maneira sobrenatural, não é natural. Por isso que na revelação, o que o Gabriel fala para Isabel e Zacarias é algo sobrenatural. Por isso que o nascimento do Salvador é algo sobrenatural. Por isso, vamos voltar no Antigo Testamento? Vamos voltar. Por isso que quando o Senhor promete a Abraão e a Sarai um filho, o filho que nasce é de uma maneira sobrenatural. Eles já são idosos, eles não têm condição mais de gerar descendência, mas quem prometeu é fiel para cumprir.
Por trás do louvor de Zacarias está uma promessa sendo cumprida. Aquilo que Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos teus, vai para uma terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na promessa feita a Abraão. Imagina, Misael, que na promessa que Deus faz a Abraão, está o quadro de quando Deus entrou na tua casa e te arrancou do poder do pecado, do poder do diabo e do poder do mal. Imagina que amor glorioso é esse do Senhor. Que aquela fala, aquela promessa que Deus faz a Abraão, Deus estava ali revelando o quadro de quando Ele entrou na tua casa, quando Ele entrou na tua vida. Você que bebia, você que vivia amarrado, preso no pecado, você que vivia oprimido, você que vivia tendo e vendo coisas horríveis neste mundo, você que vivia escravizado, aí o Senhor entra na senzala da tua vida e te arranca de lá e te redime para uma nova vida. Quantos podem exaltar ao Senhor nessa tarde aqui? Aleluia! É isso que Zacarias está falando, e o que Zacarias está dizendo é: essa salvação foi operada, mas Zacarias também está dizendo: todos os que são redimidos devem portar essa mensagem, devem carregar essa mensagem. Deus redimiu você, Deus te fez igreja, Deus te fez povo do Senhor, Deus te fez igreja viva. Agora abre a tua boca e dilata a tua alma, fala para aqueles que estão na tua rede de relacionamento, diz para essas pessoas que um dia o Salvador, o Rei, entrou na senzala da tua vida, da tua alma e te arrancou de lá, te fez livre para adorá-lo e para servi-lo, e o Senhor assim quer fazer também na vida de outros. Deus quer fazer também na vida dos seus amigos. É esse o sentido de ser igreja, é essa a razão de existirmos, proclamarmos as grandezas do Senhor, dizermos em alto e bom som: a prisão foi aberta, o Rei chegou, sejam livres. Mas a segunda coisa e o segundo aspecto daquilo que Zacarias vai profetizar, está dos versículos de número 69 ao 75, é que, olha o que diz o versículo 69 ao 75, ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi. Versículo 71, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. A segunda coisa para a qual o rei veio foi para vencer as nossas batalhas, vencer a nossa guerra. Eu diria, a batalha já foi vencida. A única coisa que falta agora é só nós virarmos a chave aqui, na nossa mente. Uma coisa é você andar como vencedor, outra coisa é você andar como derrotado. Tem muito crente andando como derrotado. Tem muito crente andando de cabeça baixa, com medo da vida,
com medo de tudo, sem segurança. Ele não acredita que ele está salvo. Tem crente que ainda anda sobressaltado. A qualquer hora ele pensa que ele vai perder a salvação, mas depois ele vai ganhar a salvação. Então ele vive um eterno perde e ganha, ganha e perde, perde e ganha. Tem crente ainda andando com o olhar para o chão, derrotado na vida, derrotado na família, derrotado naquilo que faz. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta tarde, meu irmão: o Rei veio, e o Rei já venceu todas as nossas batalhas, todas as nossas lutas o Rei já venceu, todas as nossas guerras o Rei já venceu. Deus, na forma humana de Jesus, assumiu o corpo humano. Deus visitou os homens, aleluia. Deus andou entre os homens, na pessoa de Jesus, para derrotar principados e potestades, diz o apóstolo Paulo, para derrotar todos os inimigos. Você já foi traído? Jesus foi traído, Jesus venceu o traidor. Você já foi frustrado? Quantas e quantas situações você já viveu dessa natureza? Jesus passou por tudo que você possa imaginar. O escritor aos Hebreus disse que ele viveu na carne tudo que eu e você podemos viver, ou possamos viver. Tudo que você possa imaginar, Jesus viveu. E Jesus venceu todas essas batalhas. O Rei já venceu tudo. O Rei venceu o pecado, a tentação. O Rei venceu o diabo. O Rei venceu a morte. O nosso Rei é tão poderoso que a morte morreu com ele, porque ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia. Quando as mulheres foram lá no túmulo procurá-lo, o anjo disse assim: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele vive. Uma vez eu estava indo na casa de um irmão visitá-lo, ele não estava em casa, lá em Teresina, morava em Teresina. Eu disse: eu vou lá no estabelecimento que ele trabalha. E aí eu fui lá sozinho nesse dia visitar esse irmão, e ele era vidraceiro. Ele estava pilhado comigo. Eu não sei por qual razão, eu só suponho que ele estava muito chateado comigo, porque ele queria um cargo na igreja, e eu entendia que ele não tinha condição de assumir aquele cargo, aquela função na igreja. Ele ficou muito bravo comigo, não ia mais à igreja, e eu fui visitá-lo. Ele era vidraceiro. Quando eu entrei na vidraçaria, animadão, desse jeito que eu sou, que vocês me conhecem, alegre. Paz do Senhor, meu irmão. Ele estava cortando vidro. Ele não olhou para trás. Ele só disse assim: desapareça da minha vidraçaria. E eu pensei assim: éguas do cara. O inimigo está irado. Eu disse para ele assim: meu irmão, Deus te abençoe. Só fiz isso. Virei as costas e fui embora. Tudo que você possa viver nessa vida, Jesus já viveu, já enfrentou, já passou, já triunfou diante de tudo isso. Eu quero viver e desfrutar da vitória do meu Rei. Eu quero chamar você nessa noite aqui para sair daqui certo disso. O Rei Jesus já venceu tudo, meu irmão.
Talvez você está carregando uma mágoa, uma amargura, um rancor, um ódio, uma ira. Talvez você está carregando uma frustração dentro de você e não consegue se livrar dela. Saiba de uma coisa: o rei já veio e já venceu tudo isso nele. Você só precisa confiar nele. Você só precisa depositar a sua fé nele. Aleluia! Você só precisa descansar nele. Oh, aleluia! Lá na frente o irmão se reconciliou, lá na frente o irmão me pediu perdão. É isso mesmo, esse é o jogo da vida, essa é a dinâmica da vida. Quando nós andamos com Deus, quando nós temos um relacionamento com Jesus, nós nos tornamos igreja, e quando nós nos tornamos igreja, nós entendemos que o Rei veio. O Rei veio para abrir as prisões e nos libertar do poder do pecado. O Rei veio para que nós comunicássemos isso a outros. O Rei veio para vencer as nossas batalhas. Terceiro aspecto que nós encontramos está no versículo 76 e 77. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho. Veja, o João está sendo apresentado no templo no 8º dia. O contexto desse texto aqui é esse: é que João foi levado por sua mãe e seu pai para o templo para ser apresentado, para ser circuncidado, apresentado no templo, melhor dizendo. E quando ele está ali, é que Zacarias se alegra. Zacarias se alegra porque até aquele momento Zacarias tinha ficado mudo, porque quando o anjo entregou a mensagem lá dentro do Santo dos Santos, ele tinha duvidado da mensagem. Então ele ficou mudo até que o menino nasce, e até que vão dar o nome para o menino, e aí queriam dar o nome de Zacarias. Bom, mas a Isabel disse: Zacarias não, o nome do menino tem que ser João. E aí é que o Zacarias abre a boca em louvor para glorificar a Deus e exaltar ao Senhor. E aqui ele diz: olha, você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho. João o Batista era aquele que iria à frente, como mensageiro da chegada do rei. Verso 77, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. E aqui, meu irmão, nós temos um outro aspecto da vinda do rei, é que toda dívida foi paga. Veja, a prisão foi aberta, a batalha foi vencida e a dívida foi paga. O que Zacarias está dizendo aqui é que o descendente de Davi, o rei que veio, o rei que se manifestou na pessoa de Jesus, o homem que tinha uma dívida com Deus, agora não tem mais. Toda a dívida foi paga, o preço foi pago. Jesus pagou. Jesus foi a oferta do próprio Deus, na perspectiva do escritor aos Hebreus. O preço foi pago completamente, está consumado. As boas novas de salvação significam anunciar que o homem pecador pode confiar na obra de Jesus. Não há nada que você possa comprar, ou que você possa pagar por sua salvação. A sua salvação já foi paga por Jesus na cruz. Não há mais dívida. Mas tem crente ainda pagando preço. Eu estou pagando preço, pastor, estou pagando preço. Você pode pagar preço por outras coisas. Por exemplo, você quer trabalhar, tem que pagar o preço. Tem que trabalhar, quer ganhar dinheiro, tem que pagar o preço. Você quer ter exposição, tem que pagar o preço. Você quer ter sucesso na vida, tem que pagar o preço. Acaba que dorme até 11 da manhã, deitado na rede, acaba sendo despojado, não tem? Você conhece por aí a gente assim? Ele tem que pagar o preço. O preço, se você quer ser bem sucedido, ter sucesso, crescer, isso não é pecado não.
uma pessoa crescer, ter sucesso, estabelecer alvos, objetivos na vida, ser um empreendedor, fazer a sua empresa crescer, desenvolver, isso não é problema. Fazer faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, isso não é problema, mas você tem que pagar o preço. Quer fazer mestrado, tem que estudar. Fazer doutorado, tem que estudar. Tudo na vida tem que pagar um preço. Agora, a tua salvação, o preço já foi pago lá na cruz por Jesus. Não há nada que você possa fazer por você. Não há nada que você possa fazer para você ser salvo. Jesus já pagou a dívida. Você estava longe, distante de Deus, e aí, por meio de Jesus, você agora foi reconciliado com o Senhor. Paulo diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então o preço foi pago, meu irmão. Você só precisa andar de acordo com a palavra do Senhor, não tem que pagar preço nenhum mais. A dívida foi paga, e é isso que Zacarias está dizendo aqui no seu cântico. E por fim, meus irmãos, o último aspecto do cântico de Zacarias, que eu acho muito, muito top isso aqui que ele diz, por causa, verso 78, das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente. Repita comigo: o sol nascente. Para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Primeiro, o cântico de Zacarias revela o propósito da vinda do rei. A prisão foi aberta, a batalha foi vencida, a dívida foi paga, e por fim, um novo dia chegou diante de nós. Diga assim comigo: há um novo dia diante de nós. Aleluia. Olha para o teu irmão que está aí do teu lado e diz para ele: há um novo dia, meu irmão, com a presença de Jesus. Aleluia. E isso é o que diz o profeta Malaquias, no capítulo 4, da profecia de Malaquias, versículo 2, ele diz: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Aqui, ó, liberdade, livres. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agi, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Mas para vocês que temem o Senhor, o sol da justiça chegou um novo dia, meu irmão. O choro pode durar uma noite na sua vida, mas a alegria vem logo de manhã cedo, vem logo raiando o dia, porque você está unido a Cristo, porque você anda com Deus, porque você pertence ao Senhor. Foi para isso que o nosso rei veio, para desfazer as obras do diabo, para vencer a nossa batalha, para pagar a dívida e para nos fazer viver o novo êxodo, um novo dia, uma nova história, recomeço. Meu querido, minha querida, eu e você somos chamados, assim como Zacarias, a profetizar esse cântico, a cantar essa profecia. Por que é uma profecia? Por que ele está profetizando? Primeiro, porque ele está falando o que os profetas disseram no Antigo Testamento. Ele está falando o que a Escritura diz no Antigo Testamento. Por isso que aqui o texto diz, cheio do Espírito Santo, profetizou. Não existe profecia sem que a gente proclame a salvação, os feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor. Nós somos chamados nesse culto, nesse dia, e esse mês todo,
nós somos chamados a profetizarmos o ano da salvação do nosso Deus na pessoa de Jesus. Nós somos chamados a sermos uma igreja evangelizadora, cheios do Espírito Santo para evangelizar. Deus nos chama para evangelizarmos, para falarmos, para proclamarmos, para anunciarmos o ano do Senhor. Próximo domingo, 8 horas da manhã, você está sendo convocado a pegar seu veículo, a vir para a igreja aqui, a se juntar com outros irmãos, cada um dentro do seu carro, e conduzidos por um carro de som à frente, nós sairmos das ruas deste bairro, nas ruas desta cidade, declarando que o Rei veio, aleluia, que o Rei se manifestou, aleluia, que é chegado a salvação do nosso Deus, que é chegado o tempo das prisões serem abertas, e eu creio que a oração que será feita, que a proclamação que será liberada, que a profecia que será dita, que será anunciada no domingo que vem, irão abrir prisões dentro de casas aqui no Maiobão, aqui nesta cidade. Famílias serão tocadas, vidas serão libertas, as trevas dará lugar à luz, o dia antigo dará lugar a um novo dia, a tristeza dará lugar à alegria, a libertação chegará dentro dessas famílias, porque o Rei veio, aleluia. Nós não andamos na nossa força, nós não andamos no nosso vigor, nós não andamos na nossa musculatura, nós andamos na força do Espírito do Senhor. É o Espírito Santo que opera em nós vida, e o Espírito do Senhor está derramado sobre a igreja, e eu convido você para ser cheio do Espírito Santo. Eu convido você, irmã, para ser cheia do Espírito Santo. Quem anda cheio do Espírito Santo, anda no ambiente da sobrenaturalidade. O sobrenatural está na vida daqueles que andam cheios do Espírito Santo. Quem anda cheio do Espírito Santo crê nas promessas de Deus, aleluia. Que anda cheio do Espírito Santo abre a boca para anunciar as boas notícias. Que anda cheio do Espírito Santo não proclama fake news, proclama boa notícia. O Rei veio, operou uma obra gloriosa, e o Rei virá, não tardará, e o Rei virá. Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Fique de pé, você em casa, fique de pé, aí onde você está, fique de pé. Eu quero convidar você para nós cantarmos aqui junto com o Ministério do Louvor, aquela canção, eu tenho um Deus maravilhoso, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, eu